Olá, meus irmãos, a paz de Yeshua HaMashiach. Amém. Nós estamos aqui para mais uma aula, e agora é a aula de revisão de toda a matéria de eclesiologia, a doutrina da igreja. É essa apostila aqui, do nosso Instituto Teológico Sefta-Demini. A nossa teologia é teologia elementar, doutrinas conservadoras. A nossa teologia não é uma teologia neopentecostal. A nossa teologia é uma teologia ortodoxa, né? Então estamos aqui, com essa apostila aqui, Eclesiologia, a doutrina da igreja, aula de revisão para depois aplicarmos a prova, a disciplina nos alunos. Então vamos lá, boa sorte para todos, bom aprendizado. Vamos para a página de número 1. Introdução de eclesiologia, a doutrina da igreja. Então vamos para a introdução. Vamos aqui definir na introdução, definir o que é eclesiologia, que é doutrina da igreja, né? Mas vamos falar sobre a terminologia e a etimologia da palavra. A igreja é uma instituição especial de Deus. A igreja não é do pastor, a igreja não é do apóstolo. A igreja, ela é uma instituição especial de Deus, o qual o próprio Senhor Jesus Cristo é a pedra angular. Ele é a pedra angular, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquela pedra que ele mesmo disse para o apóstolo Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ela é a pedra angular. Ela está edificada, estando edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. Jesus é a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina. Ele é o dono da igreja, e a igreja, ela foi edificada no fundamento dos apóstolos, na doutrina, né? Melhor dizer assim, na doutrina dos apóstolos e profetas. Ela se manifesta na qualidade de, isto é muito importante que eu vou falar aqui, ela se manifesta na qualidade de organismo, como igreja universal. Então, como igreja universal, ela se manifesta na qualidade de organismo, organismo vivo, e como igreja local, ela está na qualidade de organização. Por quê? Que como igreja local, ela está na qualidade de organização? É porque como igreja local, ela tem um templo. Este templo, ele tem sua escritura lá na prefeitura. Esse
templo, essa igreja tem um estatuto, tem um regimento interno, tem seus CNPJ, tem as suas autoridades constituídas por Deus, biblicamente constituídas, que são pastores, um pastor presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e 3 membros do conselho fiscal. Então forma aí uma diretoria, isto como igreja local na qualidade de organização. Ela é organizada junto ao cartório e a Receita Federal. Ela também tem que ter um contador ali onde o tesoureiro juntamente com o pastor vai estar fazendo o fechamento do caixa todo mês e levando para a contabilidade, ali fazer a prestação de conta junto à Receita Federal. Então, está aí a igreja como organização, como organismo, que eu já falei aqui. Ela não precisa de nada disso, nem de CNPJ, nem de um pastor, e nem de nada de organização, porque como organismo ela é universal, ela está espalhada nos 4 cantos da terra. Então aonde você for, por exemplo, você está andando pela rua e você não sabe, mas você está ali sendo uma igreja universal. É a igreja que está espalhada nos 4 cantos da terra. Esse forma a igreja universal, que é a mesma coisa também que chama igreja invisível. Invisível, porque você encontra com um irmão na rua, ele é crente, ele é igreja, mas você não sabe que ele é igreja, porque ele está ali invisível. Mas quando ele está na igreja local, ele se torna uma igreja visível, porque ali tem os seus membros, tem o seu hall, seu livro, uma pasta de cada membro ali separado, e assim sucessivamente. Também como uma igreja local organizada, ela tem doutrina, ela tem seus usos e costumes, tem disciplina, né? E por aí vai. Muito bem. Vamos pegar aqui o segundo parágrafo. Etimologicamente significa assembleia de chamados para fora. O termo era usado para descrever um corpo de cidadãos corporais e fisicamente reunidos com a finalidade de discutir os assuntos de sua cidade. Este é o sentido em Atos 19, versículo 39, onde está traduzido por igreja. Então, vamos falar mais um pouquinho aqui, no meio aqui, ó, definição. Sobe um pouquinho. Definição. Vamos definir o que é mesmo a palavra igreja. A palavra igreja deriva-se do vocábulo grego, que é ekanoia. Viu? Então, no grego, a palavra ekanoia, que é a mesma coisa que eclesia, que deriva reunião, é a mesma coisa que reunião, aqueles chamados para fora. Então, chamados para fora, a palavra aqui em grego
ek, né? Ek, de eclésia, ek, tirados ou extraídos, é o significado, para fora, tirado ou extraídos para fora. E a palavra eclésia, que é chamados, e posteriormente no Novo Testamento veio designar uma reunião de crentes, processos, uma reunião de crente processo. Então o que é doutrina da igreja, né? Eclesiologia. E o que é eclesiologia? Estudo sobre a igreja, né? E quando se trata aqui da definição da palavra igreja no grego, que é eclésia ou eclesia, significa chamados para fora de quê? Para fora do mundo, para fora do pecado, né? Nós somos chamados para fora do mundo, para fora do pecado, e somos enviados novamente ao mundo para pregar o evangelho das boas novas de salvação. Muito bem, vamos mudar de página para a página de número 3, capítulo 1. Temos aqui o resumo da igreja, o resumo da verdadeira igreja de Deus durante as 7 dispensações. Só que nós vamos pegar aqui somente quais são as 7 dispensações, porque vai ficar muito difícil para definir cada igreja em cada dispensação, né? Isso aí os irmãos estudam em casa, mas então vamos pegar somente as 7 dispensações, né? Que a igreja verdadeira se resume aqui na sua minoria, os seus remanescentes, porque a verdadeira igreja de Deus, infelizmente, são os remanescentes. Nem todos que estão na igreja são igreja de Deus, nem todos que estão lá dizendo Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, nem todos que dizem que é crente são crentes, né? A diferença a gente vai ver no último dia, como diz Malaquias, e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Hoje você chega na igreja e quando você olha assim, está todo mundo igual, todo mundo parecido com o outro, parece que todo mundo é crente. Vê lá a história a parábola das 10 virgens, todas as 10 eram virgens, todas as 10 estavam vestidas de vestes nupciais, todas as 10 tinham lâmpada na mão, todas as 10 estavam com as lâmpadas acesas. Quando o noivo tardou, todas as 10 tosquenejaram e dormiram todas, e a diferença foi só quando o noivo voltou e deu o grito, eis o noivo, que todas as 10 acordaram, e aí houve uma diferença, que só 5 tinham azeite, e as outras 5 já estavam com a lamparina apagada. Então a diferença a gente vai ver depois. Hoje todo mundo é igual, ninguém pode julgar ninguém. Ninguém pode julgar ninguém, entendeu? Então, qual é a diferença? Os remanescentes, quem permanecer até o fim. Salvação se ganha, salvação também se perde, né? Então, resumo da igreja nas 7 dispensações. Aí os alunos vão guardar aí só as dispensações, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, mas eu vou ler tudo, eu resumo tudo, tá? Primeira dispensação,
se chama dispensação da inocência. E o resumo da igreja dentro da dispensação da inocência está em Gênesis 2, 25, que vai dizer assim: e ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Essa dispensação durou da criação do homem até a queda. Apenas Adão e Eva formavam a igreja verdadeira de Deus. Está vendo? Apenas Adão e Eva formavam a igreja verdadeira de Deus. E ambos estavam nus e não percebiam, não se envergonhavam. Por quê que eles não se envergonhavam? Porque eles não tinham noção da sua nudez, eles não tinham noção de si, do seu eu, do seu ego. Eles só tinham noção de Deus, eles só tinham noção de santidade, de Deus. Eles não tinham noção de si. Mas depois, na dispensação, que nós vamos falar logo dela agora adiante, né, que é da consciência, através do pecado, eles deixaram de ter noção de Deus e passaram a ter noção de si. Por isso, observaram e viram que estavam nus e começaram a se esconder. Antes não se escondiam, por quê? Porque estavam vestidos da glória de Deus, estavam vestidos da santidade de Deus, estavam vestidos da inocência do Espírito Santo de Deus. Mas agora, com a queda, na segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, agora eles passam a ter noção de si e começam, a primeira coisa, a esconder de Deus. Eles não vê mais Deus no jardim com olhos nus, como viam antes. Eles vão passar só a escutar a voz de Deus que passava e chamava: Adão, aonde estás? Adão. Ele não via, e ele disse assim: eu ouvi a voz do Senhor e escondi no jardim, porque tive vergonha, porque estava nu. O Senhor falou: comeu do fruto. E aí você sabe a história, né? Ninguém confessou, foi jogando a culpa um ao outro. Então, essa dispensação da consciência, que é a segunda dispensação, ela vai da queda do homem até o dilúvio, 1657 anos. Durante este período, a igreja de Deus foi formada pelos seguintes irmãos, vejam bem: Abel, Sete, Enos e a raça de Sete, formando a igreja universal. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e 3 noras formaram a congregação de Deus nos dias do dilúvio. Gênesis 7:7. Então está aí, já falei sobre 2 dispensações, da inocência e da consciência. Agora vamos ver o resumo da verdadeira igreja na terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano, que vai do dilúvio ao chamado de Abraão, 427 anos. Durante este período, parece que os descendentes de Noé se misturaram com o pecado, e na Torre de Babel encontramos a igreja de Deus representada por Abraão. Abraão, em Gênesis 12, 1-3, a igreja de Deus está sendo representada aqui por apenas um homem, Abraão, porque o restante se corromperam com a violência e com o pecado, mas ainda ficou um remanescente, Abraão, e foi com ele que Deus contou para continuar sendo povo de Deus na terra. Noé viveu 360 anos depois do dilúvio e fez parte da igreja de Deus. Durante essa dispensação,
juntamente com a sua família. Quarta dispensação, dispensação patriarcal, ou também pode chamar de dispensação da promessa. Vai do chamado de Abraão até o Monte Sinai, 600 anos. Durante este período, a igreja de Deus foi representada por Abraão, Sara, Isaque, Rebeca, Eliezer, Jacó, Raquel, Lia, José e seus irmãos. E por fim, uma congregação com 75 crentes desceram ao Egito. Após 400 anos, esta igreja saiu do Egito com uma congregação aproximadamente de 6 milhões de homens, 6 milhões de homens, sem contar mulheres e crianças. Então vamos colocar mais ou menos aí a cerca de 3 a 5 milhões de pessoas aproximadamente saiu do Egito, uma nação, uma igreja, uma nação para adorar a Deus no deserto até chegar a Canaã. Muito bem. Quinta dispensação, dispensação da lei. Essa dispensação ela vai do Monte Sinai até a ressurreição de Jesus, 1491 anos. Durante este período, a igreja de Deus foi representada pela nação de Israel, que era formada pelas 12 tribos. 12 tribos. Deus entregou-lhes a lei para prepará-los e santificá-los, pois através desta nação Deus traria Jesus ao mundo. Deus mandou fazer uma tenda, um tabernáculo, uma tenda, e habitou no meio desta igreja, que é o tabernáculo, revelando sua glória. Qualquer gentio que quisesse a salvação teria que se converter ao judaísmo por meio do proselitismo. Através do sangue de animais era feita a expiação dos pecados, tanto dos judeus quanto dos prosélitos, até que Jesus viesse ao mundo e com o seu próprio sangue removesse para sempre o pecado do mundo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí vemos a sexta dispensação, que se chama a dispensação da graça, que é essa que estamos vivendo agora. A sexta dispensação, dispensação da graça. Então, mas eu quero fazer uma ressalva aqui, que nós vem falando de igreja de Deus, desde Gênesis até agora na sexta dispensação. Só que a palavra mesmo igreja, a igreja já existia, sempre existiu, desde o Éden, sempre existiu a igreja. Só que a palavra igreja só veio a existir, a ser pronunciada pela primeira vez na sexta dispensação. E quem pronunciou? O próprio Jesus, que disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nesta sexta dispensação, que vai da ressurreição de Jesus ao arrebatamento, mais de 2000 anos, deu-se o início da igreja de Jesus no dia de Pentecostes, com aproximadamente 120 crentes. 120 crentes.
Depois, esta igreja se espalhou e cresceu pelo mundo todo de uma forma muito rápida. Dos tempos apostólicos até o arrebatamento, a igreja de Deus e suas características estão sendo representadas por 7 fases. Vamos ver abaixo quais são elas. Olha, dentro dessa dispensação da graça, a igreja de Deus está sendo representada por 7 fases. Está sendo representada por 7 fases, que são 7 características da igreja. Que é a primeira fase aqui, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso. Qual é a característica da primeira fase da igreja, que é a igreja de Éfeso? Igreja desviada. Então, na dispensação da graça, né, começa aqui com as 7 características, sendo a primeira, a igreja de Éfeso sendo repreendida pelo próprio Deus, próprio Jesus Cristo. O Senhor fazendo um apelo para que a igreja voltasse ao primeiro amor, estava desviada. Apocalipse 2, versículo 1 ao 7, né? Esta fase vai do ano 33 até o ano 100, com a morte dos apóstolos, e o último foi João, no ano 98 depois de Cristo. A igreja perdeu o primeiro amor. A igreja perdeu o primeiro amor. Muito bem. Esta foi a primeira fase. A segunda fase, né? Não, ainda aí nessa primeira fase aqui da igreja de Éfeso, é que aconteceu, né, a morte dos apóstolos, né? Vemos aqui que aconteceu a morte de Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomás, Mateus, Tiago o menor, Judas Tadeu, Simão e Judas Iscariotes, que traiu a Jesus, né? Esse aí não faz parte, o Judas Iscariotes, dos mártires, né? Só estou falando porque fez parte dos 12 apóstolos, mas morreu naquela morte trágica, né? Que traiu Jesus com 30 moedas. E Mateus conta que depois da morte de Cristo, ele foi se enforcar, né? Atos dos Apóstolos conta que foi substituído por Matias. Muito bem. Tudo bem até aí? Amém? Isto. Então vamos para a outra fase, segunda fase, né? Segunda fase da igreja, da era aqui da 6ª dispensação. Esmirna. A característica da igreja de Esmirna é a igreja perseguida. Vamos ver lá em Apocalipse 2, 8, 11. O nome Esmirna significa amargura, porque ela passou pela amargura do martírio, da perseguição. Muito bem. Também temos a igreja de Pérgamo. Igreja de Pérgamo, que é a igreja complacente. Por que a igreja complacente?
igreja de fé, amor, de fé, paciência e etc. Por isso, igreja complacente, né? Igreja complacente. Esta fase vai do ano 318 até o ano 600 depois de Cristo, durante o reinado de Constantino. A igreja e o Estado deram-se de fato as mãos, mas aos olhos de Deus, uma ligação deste gênero constituiu em adultério espiritual. E o Senhor refere-se a este adultério como a doutrina de Balaão, qual ensinou Balaque a fazer tropeçar o povo de Israel e comer coisas dedicadas a ídolos e a cometer imoralidade sexual. Apocalipse 2:14, Números 22 a 24. A outra igreja foi a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, que também é uma das igrejas que caracteriza uma das 7 fases das igrejas na sexta dispensação, que era a igreja apóstata, a igreja que desviou, que apostatou da fé, apostatou da doutrina. Muito bem. Temos a igreja de Sardes, que é nominada como a igreja morna, a igreja morna. E depois temos também a igreja de Filadélfia. Agora aqui vamos falar de duas igrejas que simbolizam a igreja do século 21 agora, a igreja da nossa era, do século 21. Duas igrejas que antecedem o arrebatamento: Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia e Laodiceia, uma igreja que vai subir, que é Filadélfia, e uma igreja que vai ficar, que é a igreja de Laodiceia. 2 tipos de igreja que antecedem ao arrebatamento. Filadélfia significa a igreja evangelizadora, compromissada com o reino, com Cristo e com o céu. Glória a Deus. Caiu um negócio aqui. Ai, ai. Vamos lá, vamos continuar. É sinal que tem vento aqui dentro, né? Tá vivo. Laodiceia, a igreja desviada, página 11. Laodiceia, a igreja desviada e materialista, que jogou Jesus para fora, e ele ficou lá fora batendo e dizendo: eis que estou à porta e bato. Será que alguém aí pode ouvir a minha voz? Se a ouvir e abrir a porta, eu pretendo entrar de novo, cear com vocês e vocês comigo. Então, a igreja mundana, a igreja que trouxe o mundo para dentro dela e expulsou Jesus para fora, também faz parte desta igreja, as igrejas mundanas do século 21 que estamos vivendo. E a 7ª dispensação, que é a dispensação milenar, página 12, onde durante este período Israel será a verdadeira igreja na terra. Israel será a igreja de Deus na terra durante este período, pois a igreja de Jesus estará em corpo glorificado ao lado de Jesus. Os judeus pregarão o evangelho do reino para os gentios e os levarão a adorar o Senhor Jesus Cristo. Zacarias 14, versículo 17. Passamos para a página de número 13, capítulo 2.
Vamos falar aqui sobre a igreja é um mistério. A igreja é um mistério. A igreja como um mistério, ela foi fundada. Eu já falei aqui como que ela foi fundada e por quem que ela foi fundada. A igreja foi fundada pelo próprio Jesus e os apóstolos. A igreja foi fundada primeiramente por Jesus e também pelos apóstolos. Jesus preparou tudo para a fundação da igreja, com seus ensinamentos sobre a vida cristã e treinando os apóstolos para ser os seus líderes. Os apóstolos divulgaram o ensino de Jesus e deram estrutura à igreja. Jesus é o verdadeiro fundador e líder da igreja em todo o mundo. A igreja não é um edifício, a igreja não é 4 paredes, viu? A igreja não é um edifício, 4 paredes. A igreja é um conjunto de pessoas, todos os salvos por Jesus, de todos os tempos e lugares. Hebreus 10:25, onde 2 ou mais pessoas estão reunidas no nome de Jesus, ali é uma igreja. Segundo parágrafo aqui. Quando foi fundada a igreja? A igreja oficialmente foi fundada no dia de Pentecostes. Oficialmente, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 irmãos que estavam reunidos ali no cenáculo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Neste dia a igreja se iniciou, foi fundada, começou a exercer sua função com quase 3.000 almas, quase 3.000 almas. Ali neste dia, os apóstolos começaram a pregar o evangelho, trazendo pessoas para Jesus Cristo, começaram a discipular, ensinar e viver, ensinando a viver para Jesus, fortalecendo, corrigindo, ajudando, tudo em união. Era feito tudo em união. Muito bem. Vamos passar de página. Tem um assunto aqui no finalzinho que eu quero falar. O último parágrafo aqui. Foram também os apóstolos que deram a primeira estrutura formal à primeira igreja em Jerusalém. Agora vem uma pergunta aqui: é Pedro ou Paulo? Pedro ou Paulo? Pedro foi um dos fundadores da igreja, mas não foi o fundador. Pedro foi um dos fundadores da igreja, como apóstolo, mas ele não foi o fundador. O fundador foi Jesus Cristo. Nos primeiros tempos da igreja, ele foi o porta-voz dos apóstolos, por ser o mais ousado na fala, mas ele nunca se assumiu como líder supremo, como ensina a igreja católica. Ele nunca assumiu como líder supremo. Pedro foi o primeiro papa. Mentira, não existe isso. Pedro nunca assumiu, até porque Pedro era casado e tinha esposa.
Pedro tinha que explicar suas ações perante as igrejas, e as questões importantes eram resolvidas em conjunto pelos apóstolos e presbíteros, toda a liderança da igreja, em Atos capítulo 15, versículo 2. Algumas pessoas de fora da igreja pensaram que Paulo tinha fundado a igreja porque ele se tornou famoso, mas na verdade a igreja já existia há alguns anos. Quando Paulo se converteu, já existia a igreja. Paulo apenas fundou muitas outras igrejas locais, filiais, em suas viagens missionárias. Cristo falou dela a seus discípulos em Mateus 16, do 13 ao 19. Porém, o mistério foi primeiro revelado aos apóstolos, ao apóstolo Paulo. Efésios 3, do 3 ao 6, e o versículo 9, Romanos 16, versículo 25 e 26. Amém? Amém. Vamos dar continuação. Estamos na questão de número 11. Já se passaram 11 questionários. A igreja é um organismo. Por quê? Porque a igreja é o que faz, o que define a igreja como um organismo? Porque um organismo tem vida. Um organismo tem vida. Então a igreja é um organismo, tem vida. Podemos dizer organismo vivo. Organismo vivo. Muito bem. A igreja também é a noiva de Cristo. Mas vamos falar um pouquinho, igreja, aqui sobre organismo. Não é apenas uma organização ou denominação. Como organismo, ela é o corpo de Cristo. Como organismo vivo, Cristo é o cabeça da igreja. Como a igreja, como organismo vivo, está comparada com uma casa. Como organismo vivo, a igreja está comparada com um templo. Como organismo vivo, a igreja está comparada como um corpo. Como organismo vivo, o Espírito Santo faz com que todos os membros sejam um só, e assim sucessivamente. A igreja é a noiva de Cristo. Atualmente ela está comprometida com Cristo como uma virgem. A igreja está se aperfeiçoando para Ele, se preparando para Ele, para Cristo. Ela é a noiva de Cristo. Muito bem. A igreja como organismo e como organização. Vamos continuar falando aqui. Ela como organismo. Como organismo, significa um conjunto de pessoas ou um processo onde várias pessoas buscam um relacionamento a fim de atingirem um objetivo comum, como organização. Eu falei errado aqui, né? Vamos repetir? Olha, vamos dar uma rebobinada na fita e vamos de novo. A igreja como organização, tá? Como organismo, vou falar depois. Como organização, significa um conjunto
de pessoas ou um processo onde várias pessoas buscam um relacionamento a fim de atingir o objetivo comum, como organização. A igreja aparece em vários trechos da Bíblia, porém, os capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse nos trazem um entendimento melhor sobre o tema, que vai falar das 7 igrejas da Ásia Menor, né? Ali está falando da igreja como organização. A mensagem de Cristo às 7 igrejas locais existentes no oeste da Ásia Menor, com o propósito de instruir, advertir e edificar. É uma revelação do que Jesus ama e quer ver nas igrejas locais, cada uma com suas particularidades. Muito bem, agora vamos falar dela como organismo. A igreja como organismo tem várias ilustrações na Bíblia, porém, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos irmãos de Éfeso, nos deixou várias possibilidades de entendimento e melhor compreensão a respeito do assunto. Segue 9 referências que evidenciam a igreja como organismo. Primeiro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Isso aqui é Jesus, viu? Jesus colocou, Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu poder à igreja. Efésios 1:22, número 2. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios 3:10, número 3. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todos sempre. Amém. Efésios 3:21. 4. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Senhor do corpo, o Salvador do corpo. Efésios 5:23. Número 5. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissa a seu marido. Efésios 5:24. Essa é a parte que as mulheres mais odeiam na Bíblia, né? Mas é verdade, né? Ei, meu Deus do céu, quando a gente fala essa palavra aqui na igreja, a gente só vê as irmãs olhando com cara feia e ficando bicuda, né? Mas é uma coisa que realmente está na Bíblia e nós não podemos fugir, né? Nesta palavra. Muito bem. Número 6. Maridos. Agora que também tem para os maridos, né? Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Aí é para vocês, marido, né? Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo amou tanto a igreja que ele morreu por ela. Viu? Assim o marido tem que amar a esposa, a ponto de dar a vida por ela também. Número 7. Para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios
versículo 27. Número 8. Porém, ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Efésios 5, 29. Número 9. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Efésios 5, versículo 32. Mudar de página. Vamos ver aqui 5 referências Cinco diferenças, né? Página número 16. 5 diferenças entre igreja como organismo e como organização. Então vamos falar primeiro aqui. Vamos falar assim, aleatório, fazendo uma conjugação aqui, né? De palavras. Como organização, a igreja é visível. Como organismo, ela é invisível. Como organização, a igreja é local. Como organismo, ela é universal. Como organização, a igreja é humana. Como organismo, a igreja é divina. Como organização, a igreja é temporada. Como organização, a igreja é perpétua. Como organização, a igreja é imperfeita. Como organismo, a igreja é perfeita. Amém? Vamos passar um pouquinho de página de novo. Página de número 19, capítulo 3. Lá no finalzinho, as 4 marcas da igreja. Então são essas. A igreja tem 4 marcas. 4 marcas. Ela é una, santa, católica e apostólica, mas não é romana. A igreja de Cristo, tá? Ela é una, porque ela é uma só. Ela é santa, ela é católica e apostólica, mas nunca romana, tá? Porque não foi a igreja de Cristo que matou a Jesus. Foi a igreja romana. Muito bem. Vamos passar para a página de número 20. Número 20. Lá embaixo. O que é uma igreja neopentecostal? O que é? O termo neopentecostalismo, ou a expressão, significa terceira onda do pentecostalismo. Designam a terceira onda do movimento pentecostal. Isto é uma igreja neopentecostal. A palavra neo é novo. Então, neopentecostal, novo pentecostal. Então, existem os novos pentecostais que estão proliferando por aí. Tá? Estão proliferando aí. Cada dia que passa, surge uma com uma aberração pior do que a outra. As igrejas neopentecostais, escandalizando o Pentecoste. O povo pentecostal já perdeu a moral há muito tempo. O povo pentecostal
Eu não estou falando isso aqui criticando o pentecostal, não, porque existe o pentecostal conservador, tradicional, que nasceu no dia de Pentecostes. Existe, viu? Que fala língua estranha, que profetiza, que ora por revelação e crê nos dons espirituais e prega a palavra com autoridade. Só que existe um bando de gente por aí que quer, como se diz a palavra, né? Eles querem inovar. Eles trazem um tanto de coisa aí que é invenção de homem, infiltra no meio da igreja, coloca no meio da igreja um monte de invenção, coisa inventada por homem, tá? Aí daí vem os não sei nem como é que fala isso aqui, se é sotaques pentecostais ou neopentecostais, viu? Ô irmão, olha o sapatinho de fogo. Não existe sapatinho de fogo não, gente. Não tem isso na Bíblia. Nós que somos igreja verdadeira, nós temos que tirar esses palavreados da nossa boca, porque coisa que não tem na Bíblia não convém falar, viu? Esse sapatinho de fogo, vamos entrar na roda de fogo, né? Não existe isso não, irmão. Roda de fogo eu só vi lá no livro de Ezequiel, que era uma roda dentro de outra roda, que era um mistério tão profundo que nem Ezequiel entendeu o que era aquilo, viu? Agora não, o pentecostal aí, os neopentecostais inventando um monte de boboseira aí, um monte de coisa que não tem nada a ver com o evangelho. E outra, eles não conseguem pregar um evangelho puro não, eles não conseguem pregar uma palavra de ensinamento que ensina a Bíblia como ela é, não. Eles sempre tem que colocar alguma coisinha inventada no meio, sabe? Inventa coisas, inovações para tudo, né? Fora aquele negócio de demonizar tudo que vê, entendeu? Igual aconteceu um barulho aqui, vocês viram aqui atrás de mim? Se tivesse uns neopentecostais aqui, eles iam falar que era demônio que estava aqui, ó, que derrubou a tampa do ar-condicionado lá. Tá vendo aqui no chão? Ó, caiu tudo aqui, ó. Deu um ventaval lá fora e derrubou aqui, ó. Esse povo ia demonizar, é Satanás que tá aí, ó. É demônio, viu? É o capeta, é o catifúrio. Jesus tem misericórdia, meu irmão. O irmão tá falando, o meu aluno está falando comigo aqui, ó. Dizer que fosse no meio dos neopentecostais, ele gritar assim: tá queimado, tudo tá queimado, sangue de Jesus tem poder. Aí na hora que ele precisa mesmo do sangue de Jesus, não vai valer de nada para ele, viu? Porque fica tomando o sangue de Jesus em vão. Então é isso aí, irmão. Neopentecostal é isso aí, é os novos pentecostais que estão andando por aí, viu? Fazendo passarela de sal grosso, dando banho de arruda no povo, descarrego de arruda, viu? Daqui a pouco vai dar de Guiné também, daqui a pouco vai tirar demônio com espada de São Jorge, viu? Daqui a pouco tá dando banho no pessoal aí, comigo ninguém pode. Porque estão inventando tudo. Na hora que o sal grosso parar de dar dinheiro, o descarrego de arruda parar de dar dinheiro, eles vão inventar espada de São Jorge, comigo ninguém pode, banho de Guiné, e por aí vai, viu? Vara de alça-peixe, para bater e tirar o demônio da pessoa. Eu fico indignado com um negócio desse, meu irmão. Eu fico indignado com um negócio desse. Só Jesus para ter misericórdia. Então esses neopentecostais, viu? Eu digo uma coisa,
Viu? Eu até parei de... Eu sou a favor do Pentecoste. Eu até parei de falar que eu sou pentecostal. Eu falo, sabe o que é? Que eu sou um cristão reformado. Eu faço parte da igreja reformada, que foi levantada através da reforma protestante por Martim Lutero. Eu sou um cristão reformado, sou renovado e reformado. Prego a Bíblia como ela é. Eu não procuro querer enfeitar a Bíblia. Às vezes a pessoa pega a Bíblia e começa a querer enfeitar a Bíblia ali. Não precisa disso não. Esse tipo de palavra enfeitada não salva almas. Viu? Esses pregadores que ficam pregando mensagem enfeitada, eles pregam para crente, é só para receber aplauso de crente, porque o católico que está lá, o descrente que está lá, não está entendendo na dica de nada, viu? Então, o negócio, irmão, é fazer como Jesus, é pregar o evangelho claro, simples e objetivo, de modo que até uma criancinha, se estiver no meio da reunião, entende o que a pessoa está falando. Muito bem, então, o que é uma igreja neopentecostal? É tudo isso que eu falei aqui, e algumas coisitas mais que existem por aí. Amém? Amém. Eita glória! Então, irmãos, olha, eu vou dar uma paradinha aqui, e no segundo período eu vou entrar falando sobre doutrina das igrejas neopentecostais. Parar para um recreio, até daqui a pouco.